quero partilhar um bocadinho da palavra de Deus convosco acerca de um assunto que é muito simples. E às vezes as coisas por serem simples, nós temos a tendência de banalizá-las, tomá-las por algo comum. Mas aquilo que nós tomamos por comum, nós roubamos a sua importância na nossa vida. E a tendência é que quando nós tomamos algo por comum, nós acabamos por perder. Quanto mais não seja, perde o valor para nós. Você imagina comigo aquele cenário extraordinário que era a coluna de nuvem que guiava o povo pelo deserto. E diz que na viragem do dia, às 6 horas da tarde, a coluna de nuvem transformava-se numa coluna de fogo. Eu tento imaginar o processo de transformação. Podia ser um cenário fantástico. E sem dúvida, de admiração dos 3 milhões mais ou menos de israelitas. Quando viram aquilo pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, na primeira semana, na segunda, na terceira. Mas chegou um momento que esse cenário, esse acontecimento se tornou comum para eles. Acostumaram-se a ver aquilo todos os dias. E ficou de tal forma comum que quando eles fizeram o bezerro de ouro, fizeram-no diante da nuvem. E quando eles se prostituíram diante do bezerro, fizeram-no diante da coluna de fogo. Não havia qualquer temor. Estar ali a coluna de fogo ou a nuvem para eles e não estar era a mesma coisa. Porquê? Bem, a Bíblia diz que dentro da coluna, quer de nuvem, quer de fogo, depois à noite, estava a presença de Deus. Mas não houve qualquer temor. Porquê? Era comum. Viam aquilo todos os dias. Mas não deixou de ter o seu valor e a sua importância. E Deus não fechou os olhos à atitude deles, porque só naquele dia, que foi o dia em que a lei foi dada, 50 dias depois de eles terem saído do Egito, no dia em que a lei foi dada, aqueles 3.000 que se prostituíram diante do bezerro de ouro, morreram. Então, o apóstolo Paulo diz que as coisas que estão escritas lá no passado, que eram uma sombra dos bens futuros, estão escritas para o nosso ensino hoje. Não caiamos no mesmo risco de banalizar o que é importante. Folhas brancas e tinta preta. Mas quando você dá voz a esta palavra, ela torna-se viva. Então, não se parte da sua boca a palavra de Deus. E ele diz, antes medita nele, dia e noite. O dia e noite é um sentido de que dê a ele a máxima importância. Dê a ele a sua atenção. Ok? Agora veja, antes de eu falar a palavra, Deus diz, antes de falares a palavra, medita nela. E este é um princípio. Veja, nós fomos criados desta forma, temos esta estrutura, e Deus sabe disso, por isso deu as instruções para operarmos de acordo com a estrutura que temos. Antes de falar, você precisa meditar, pensar sobre o assunto. E isso leva você a falar. E o falar impulsiona você a agir. Então é uma sequência que segue a outra. Uma impulsiona a outra. Uma leva a outra. Não tente confessar a palavra sem meditar nela. Não tente agir de acordo com a palavra se você não a tem em seu coração. Torna-se algo mecânico, algo fingido. Algo que você faz pelo próprio esforço natural, mas que não tem a força espiritual por detrás para fazer acontecer. Esta é a diferença. Então, medite na palavra, confesse a palavra e haja de acordo com a palavra. Diga comigo, meditar na palavra, confessar a palavra e agir de acordo com a palavra.
Por isso é que nós fizemos este álbum, o Pão Diário. Ok? Aqui na frente até diz meditar na palavra, confessar a palavra e agir de acordo com a palavra de Deus. Para ajudar você a encher o seu coração com a palavra de Deus. Vamos já ver o que é isto. Veja, o que é meditar? Meditar, eu escrevi aqui assim nas minhas notas, é a forma de enriquecer a sua alma. 3 de João, ele diz assim: amado, desejo que prosperes em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. Meditar na palavra de Deus enriquece a sua alma. E tendo você uma alma próspera, vai refletir-se em todas as áreas da sua vida. Romanos 12 diz que se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa vida será transformada. Por que precisamos mudar a nossa maneira de pensar? Porque nós estávamos acostumados a pensar de forma errada. Daí que as pessoas dão uma conotação negativa à expressão lavagem cerebral. Dentro deste contexto de que eu vos estou a falar agora, isso até é bastante positivo. Porquê? Lavou, não sujou, lavou, tirou o lixo todo que lá estava, para começar a pensar como Deus pensa. Deus disse lá, através do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Agora, muito cristão toma esta escritura para si mesmo, pensando que Deus está a referir-se ao seu povo. Mas se ler o contexto, você vê que Deus está a referir-se ao ímpio. Quando a pessoa diz: ai, mas os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, coitado, está mesmo mal. Acredita em Deus, segue a Deus e não sabe o que Deus pensa. Ai, os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Então está perdido. Se não anda nos caminhos de Deus, está perdido, precisa nascer de novo. Alô? Então Deus está a falar do ímpio e diz: o ímpio pensa diferente de mim. Os meus pensamentos são mais altos. Mas ele disse assim também: assim como a chuva desce dos céus e para lá não torna, mas rega e faz brotar a terra e dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. O que é que Deus está a dizer? Que Deus nos enviou a sua palavra para nós sabermos como é que Ele pensa, para nós conhecermos os seus caminhos e andarmos neles. Então, é possível pensar como Deus pensa. Como é que eu posso pensar como Deus pensa? Conhecendo os seus pensamentos. Como é que eu sei o que a minha esposa pensa? Ouvindo-a falar acerca de determinado assunto. Como é que eu posso saber o que é que a minha esposa, o que é que ela pensa acerca da decoração da casa? Ouvindo-a falar. Eu sei, fico a saber o que ela pensa. Como é que eu posso conhecer o que ela pensa acerca da gestão financeira? Ouvindo-a falar. Como é que você vai conhecer os pensamentos de Deus? Pela palavra de Deus. Você sabe como Deus pensa. Ai, mas o que Deus diz aí não era bem o que Ele queria dizer. Ok. Até admito a possibilidade, desde que me diga então onde é que Deus disse o que Ele queria realmente dizer. Onde é que está? Certo? Alô? Então meditar, o que é meditar? Meditar é considerar uma coisa, um assunto. Meditar é pensar sobre. Uma outra definição de meditação é contemplação mental. É você imaginar o assunto. Deus deu-nos uma imaginação, não é para imaginar coisas más. Eu não estava a pensar nisso.
Quando nos deu uma imaginação, é para nós imaginarmos as coisas boas, as promessas que Ele nos fez, para nós nos vermos a nós mesmos com elas. Uma outra tradução da palavra meditar é falar baixinho para si mesmo, ou falar sozinho. É maluco, andar a falar sozinho. Isso não é sinal de insanidade? Desde que você esteja a meditar nas coisas boas, você está a enriquecer a sua alma. Um dos sentidos originais da palavra meditar é ruminar. Sabe, os animais ruminantes comem a erva e depois gurgitam-na. Eu sei que é nojento, mas é um bom exemplo. Gurgitam-na e voltam a mastigar o que já tinha sido engolido. Ou seja, meditar é você ler um texto, mas depois volta para pensar nele, ponderar sobre ele, olhar, imaginar. Isto é meditação. Essa prática das religiões orientais de meditação, eles dizem que primeiro você concentra-se para esvaziar a sua mente e depois pensar em algo que produz boa energia. Ok? A Bíblia não ensina a meditar assim. Seja o que for que ocupa a sua mente, quando você pensa na palavra, a palavra limpa. Aleluia. É como você entra num quarto escuro. Deixa-me tirar a primeira escuridão daqui para depois acender a luz. Não faz sentido. Acenda a luz que a escuridão logo vai embora. Mano. E aí vê-se bem a diferença entre o que é o esforço humano para fazer algo e o que é praticar a palavra de Deus. Aleluia. Abra a Bíblia ainda no Salmo capítulo 1. Versículo 1 também. Salmo 1, versículo 1. Diz: bem-aventurado o homem, ou mulher, é o género humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Dos escarnecedores. Olhe para mim. Quero um conselho. Pratique isto que aqui está. Inventa uma situação. Olha, desculpa lá, eu tenho que ir à casa de banho num instante. Mas saia do grupinho que está só a falar mal dos outros, ou a mandar piadas ou indiretas acerca de coisas ou pessoas. Fuja daí, porque aquilo deita cheiro, e esse cheiro vai entranhar. Você entra num lugar onde estiverem a fritar sardinhas. Quando você sai, você não precisa dizer: tivemos a fritar sardinhas, porque o seu cheiro já o identifica. Ouviu bem? Se você anda em grupos de pessoas que só andam a falar mal, a murmurar, fala mal deste, fala mal daquele, do vizinho, da vizinha, do gato, do cão, não tarda muito, você está igualzinho a dizer as mesmas coisas, está com o mesmo espírito, ou seja, com o mesmo cheiro. Então fuja disso, e diz que se você o fizer, se afastar dessas conversas, desses grupos, você será bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa duplamente abençoado. Agora diz, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei, lá está a mesma dispensação, tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Quer dizer, dá-lhe a sua atenção. Olha o resultado disto, é o mesmo. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando você medita na palavra de Deus, você está no caminho certo para ser bem-sucedido e para prosperar. Quantos querem ser bem-sucedidos na vida e prosperar? Levanta a mão. Deixa eu ver bem. Ok, tem dois ali que não estão interessados, mas aqui. Ok. Então porquê é que não meditamos mais? Porquê não tiramos mais tempo para meditar na palavra de Deus?
Abram a Bíblia no instante em Jeremias, umas páginas à frente, capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Diz assim, Jeremias está a falar dizendo: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Achando-se as tuas, ou achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Pelo teu nome me chama, ó Senhor dos Exércitos. Olhe para mim, Jeremias compara a palavra de Deus com algo que você pode comer. Sérgio, pode pôr um bocadinho mais baixo? Acho que está muito alto. Logo, se você pode comer as palavras de Deus, isso significa que elas são alimento. Lembram-se quando Satanás se apresentou a Jesus no deserto e disse-lhe a ele: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E vontade não faltava a Jesus para o fazer. Ele tinha um corpo humano, 40 dias em jejum. E o que é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra foi proferida pela primeira vez quando o maná desceu do céu. Na verdade, Moisés, no livro de Deuteronômio, faz referência a isso, dizendo que Deus enviou o maná para dar a entender ao povo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, você pode viver pela palavra de Deus, assim como o seu corpo se alimenta do pão. Amados, isto é literal. Também é espiritual, mas é literal, é verdade até do ponto de vista físico. Isso tornou-se luz para mim quando eu fiquei infectado com malária e ao fim de 3 semanas de malária cerebral, o médico veio-me dizer: você já devia ter morrido, porque o limite são 27 por campo e você já tem 32. Eu não pensei em nada na hora, não é? Para já tomei aquilo como uma boa notícia. Eu estava a ouvir. Mas mais tarde é que eu pensei, enquanto os sintomas estavam no meu corpo, no meu coração e na minha boca estava a palavra de Deus. E Provérbios capítulo 4, versículo 20, 21 e 22 diz que a palavra é vida e saúde para todos aqueles que as acham. Então não é uma metáfora, não é um sentido espiritual, é literal, é físico. Eu não estava mais vivo pela minha resistência física, natural, humana. Eu estava vivo porque estava já a viver a vida da palavra. Então é por isso que eu estou aqui, porque isto que eu estou a partilhar convosco salvou uma vida. Face aos sintomas, sem saber sequer o que era, eu decidi pôr a palavra de Deus no meu coração, meditar na palavra de Deus. E é óbvio que o que eu meditei foi sobre cura divina, né? Se eu precisava de colher feijões, não ia estar a semear cenouras. Eu precisava era dos feijões, colher feijões, então tinha que semear feijões no meu coração. Entende o que eu quero dizer? Não era de prosperidade financeira que eu precisava, essa não era a minha grande necessidade. Eu precisava era de saúde, cura divina. Então tinha que semear no meu coração sementes que produzissem a colheita que eu necessitava. Amém? É por isso que eu recomendo, medite por assuntos. Por isso que aqui tem vários assuntos que você pode meditar. Se Deus quiser, para a semana já está cá o outro. Escrituras que curam. É só com versículos bíblicos sobre cura divina. Os versículos que eu meditei e que me salvaram a vida. Glória a Deus pela palavra de Deus. A palavra é como o seu autor. Jesus disse assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus, estamos a alimentar-nos de Jesus. Ele é o verbo encarnado.
Então vamos meditar na palavra? Só uma curiosidade, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Nesta tradução aqui, que é, nem sei qual é esta tradução, deixa lá ver, João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Perdão. Sabe quantas vezes recomendo o Salmo 119 para guardar a palavra, atentar para a palavra, dar atenção, escutar a palavra, obedecer à palavra, meditar na palavra? 119 vezes também. Se não fosse importante, Deus não diria para nós o fazermos. Alô? Ok, veja aí Colossenses 3:16. Aleluia. Colossenses 3:16. Olha o que o apóstolo Paulo disse: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, por aí fora. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Jeremias fala da palavra como alimento. Paulo, pelo Espírito Santo, fala da palavra como algo que vem habitar em si. Então olhe para mim, agora já passou o tempo de ler. Você treina em casa. Ou escreve, estuda em casa. Quando você medita na palavra, há algo de Deus, ou algo acerca de Deus, que você está a colocar dentro de si. E essa informação, vai como que preencher esse armazém que você tem dentro, que se chama alma. E o importante disto é que a alma é o elo de ligação entre o seu espírito e o mundo que o rodeia. Então, o seu espírito vai abastecer-se daquilo que você tem nesse armazém, chamado alma. É por isso que quando uma pessoa medita ou alimenta pensamentos errados, ela acaba por fazer o que está errado. Por quê? Porque o espírito humano da pessoa foi a alma dela buscar aquele desejo, buscar aquela informação, ao fim e ao cabo, buscar o que lá estava. E quando entra no seu espírito aquilo que você medita, é quando a pessoa age impulsivamente. Então, para você agir bem e agir de acordo com a palavra, você precisa, voltamos a Josué 1:8, meditar, diga comigo, meditar na palavra, confessar a palavra, para agir de acordo com a palavra. Quando você age, é quando essa palavra que você guardou na sua alma, que entrou pelos seus sentidos naturais, quando você age, dizia eu, é quando essa palavra, entrou no seu coração, no seu espírito. Então ela torna-se vida, torna-se parte de si mesmo. Você torna-se naquilo que você ouviu, você torna-se naquilo que você deu atenção, você torna-se naquilo que você meditou, que pensou, que contemplou. Você torna-se naquilo. Por isso é que Deus disse: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Porquê? Porque a palavra de Deus torna-nos bem-sucedidos. A palavra de Deus faz-nos prosperar, porque é vida, é saúde, é tudo de bom que você precisa. E ao pôr essa palavra em seu coração, você torna-se aquilo, torna-se bem-sucedido, torna-se saudável, torna-se forte, torna-se próspero, torna-se em tudo o que Deus quer para si, torna-se em tudo o que a palavra diz. Então, isto é um princípio espiritual. O segredo é: não medite no que não presta. Lembra-se do Salmo 1? Não se assente, não se detenha no caminho dos pecadores, não, você vai se tornar assim.
Não perca tempo na roda de escarnecedores, senão você vai se tornar assim. Mas gaste o seu tempo a meditar na palavra de Deus, porque você vai tornar-se assim. Amém? Veja aí Filipenses 4, versículo 8, as páginas atrás. E diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Outra tradução diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então olhe para mim, não entretenha pensamentos que não prestam. Não entretenha pensamentos ou não meditem coisas que não estão em linha com a palavra de Deus. Alguém disse que é praticamente impossível você impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. O que é que você faria se sentisse que um pombo pousou na sua cabeça? A primeira reação: enxutá-lo. Agora, embora você não possa impedir que ele pouse na sua cabeça, você pode impedir que ele faça lá ninho. Imagine, para o pombo fazer ninho na sua cabeça, você tem que colaborar a tempo inteiro. Certo ou não? Você tem que se privar de certas coisas para manter o pombo ali, para não assustar o pombo. Ele vai pondo uma palhinha, 2 palhinhas, um ramo, isto e mais aquilo. Depois vem, já tem 2 ovinhos e você anda lá com jeitinho. Dorme em pé, que é para o pombo não cair, o ninho não cair. É exatamente o que muitas pessoas fazem com os pensamentos. Depois tornam-se ácidos, tóxicos, amargurados, têm um semblante fechado. E alguém diz: o que é que tens? Não, nada. Oh homem, larga esses pensamentos, quer só isso. Mas eu tenho razão. Entendeu? E quando os passarinhos nascem, é quando a pessoa age, torna-se naquilo, deu vida àqueles pensamentos. Então medite no que é bom aqui. Quanto mais tudo o que é verdadeiro. E sabe que há coisas que são verdadeiras, mas não estão em linha com o resto da descrição. Quem aqui já fez alguma coisa errada? Pronto. Não pense nisso. Porque isso pode até ser verdadeiro. Infelizmente é verdadeiro, mas não é honesto, não é puro, não é justo, não é de boa fama, não tem louvor nenhum. Então não pense. Quando o diabo lhe vier trazer à mente os erros do passado, você diga assim: oh, eu já dei para esse peditório, esse aí já morreu. Ou se você cometeu isso depois de ser crente, você diga ao diabo: olha diabo, o sangue de Jesus me lavou de todo o pecado. Nem Deus se lembra mais desse pecado, e eu também não perco tempo com isso. Amém. Não perca tempo com essas coisas, siga em frente. Para terminar, abram a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Pode ser. Aliás, até podemos ler o versículo 2. Pronto. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Presta atenção. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E olha o que vem a seguir. E vendo a mulher que aquela árvore era desejável de se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eu quero vos ler numa outra tradução, que diz assim:
A mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim, só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi o que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus, conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e repartiu com o marido, e ele também comeu. Então olhe para mim. Irmãos, eu creio que este advento aqui não foi propriamente um caso isolado, ou melhor, único. Se bem que a serpente pode ter dado esta informação à mulher uma única vez. Mas ela, é o que eu creio, ela não agiu de imediato. Ela ficou a pensar no assunto. Ficou a meditar no assunto. Diz que ela olhou. Ela já tinha visto o fruto antes. Era uma das árvores que estava ali. Mas ela nunca tinha visto que era desejável à vista e que era possível, apetecível para dar entendimento. Como é que ela viu agora? Pela meditação no assunto. Ela ficou a pensar na conversa da serpente e foi olhando e foi pensando, até que um dia viu que aquilo era tudo o que ela precisava para ser como Deus, conhecer o bem e o mal. E comeu, e sabemos o que aconteceu. Ela chegou lá pela meditação. Claro que é um exemplo negativo, mas é um princípio espiritual que podemos aplicar à nossa vida para o bem. Por exemplo, uma enfermidade atacou o seu corpo. Os sintomas estão lá. O que é que você vai fazer? Eu sei o que algumas pessoas fazem. Graças a Deus não está aqui ninguém. E você até pode dizer, mas que mal é que isso tem? Bem, julgo você mesmo, eu não estou aqui a julgar ninguém. Eu conheço uma pessoa que apareceu-lhe uma situação numa perna, e ela foi para a internet e estudou todos os sintomas e a que doenças poderia estar sujeita com aquilo, seria disto, seria daquilo, seria isto, estudou tudo. Um dia ela veio falar comigo, parecia exatamente a enciclopédia, ela sabia mais da doença do que o médico. E na verdade, desde que lhe diga, a impressão com que eu fiquei foi que ela sabia mais da doença do que o que Deus dizia a respeito do assunto. E aquilo a que você dá atenção, ouça bem, aquilo que você ouve e vai ouvindo e medita e vai meditando, será preponderante na hora da necessidade. Então a questão é o que é que você põe lá dentro. Um certo jovem de uma certa igreja chamou um pastor para ir orar. Ele era cristão, chamou o pastor para ir orar ao hospital, que ele estava com uma doença muito grave. Esse pastor já tinha orado por outras pessoas nas mesmas circunstâncias e saíram do hospital em dias. Orou por esse jovem e não aconteceu nada. 2 semanas assim depois, ele veio a falecer. E esse pastor ficou intrigado. Senhor, como é possível? Ele é crente. Eu orei por outras pessoas. Elas saíram do hospital em questão de dias. E orei por ele e 1 ou 2 semanas depois ele vem a falecer. Como é que é isto? E o Espírito Santo falou ao coração dele e disse-lhe assim, aquilo que ele andava a ouvir pesou mais na hora da necessidade. E ele não entendeu muito bem, não é? Ele era crente. Então no velório foi quando ele entendeu tudo, ao ouvir a família a falar. Deus quis assim, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. As pessoas fazem da declaração de Jó uma doutrina.
E pena que não estudam o livro de Jó. Senão eles veriam que no final Jó diz assim: falei do que eu não sabia. Ponho a minha mão sobre a minha boca e me arrependo no pó e na cinza. Então ele está a dizer: quando eu disse o Senhor o deu e o Senhor o tomou, eu estava a falar o que eu não sabia e me arrependo disso. Então ele entendeu o que é que realmente levou o jovem. Aquilo que você anda a ouvir é o que vai pesar na balança na hora da necessidade. Então, não dê ouvidos a coisas que não prestam. Não dê a sua atenção a coisas que não prestam. Dê a sua atenção à palavra de Deus. Medite na palavra, alimente-se da palavra. A palavra é viva e passará a viver em si. E você, com o tempo, à medida que vai meditando, passará a viver a vida da palavra. Aleluia. Esta é a importância de meditarmos na palavra de Deus. Então, glória a Deus. Vamos ficar de pé. E diga comigo, confesse. Você em casa pode confessar também. Diga: eu medito na palavra de Deus. Não ouvi nada, vamos fazer outra vez, está bem? Diga: eu medito na palavra de Deus. De dia e de noite. Eu guardo a palavra de Deus na minha alma. Eu guardo a palavra de Deus no meu espírito. E a palavra de Deus é viva. E ela vive em mim. E eu vivo a vida da palavra. Amém. Aleluia. Ó, pastor, e quanto tempo é que eu tenho que fazer isto? Até ir para o céu? Ou você só quer prosperar e ser bem sucedido uma semana e depois nada mais? Vai meditando. Em termos práticos, irmãos, você não precisa de estar 6 horas a ouvir mensagens, a ler a Bíblia. Ler a Bíblia é diferente de meditar. Permita-me este exemplo. É como um animal ruminante. Ele come e engole a erva. Isso é ler a Bíblia. Mas quando ele gorgojita e vai ruminar, isso é meditar. Meditar, olha, eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Ok? Faz mal, deixa estar. Eu vou abrir aqui em qualquer lado. Pode ser aqui, olha. Mateus. Obrigado. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Isto foi ler. Agora vou meditar. Vou ruminar. Todo aquele sou eu também, que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Assemelhá-lo-ei, então o Senhor me assemelha a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa, a minha vida, a minha saúde, as minhas finanças, sobre a rocha, firme. Desceu a chuva, quando os problemas vierem e combaterem a minha casa, a minha vida, a minha saúde, as minhas finanças, eu vou ficar firme. Eu não vou cair porque a minha vida está edificada na rocha. Na rocha é a comparação que Jesus faz. Na rocha quer dizer na palavra de Deus. Quando eu medito na palavra de Deus e pratico a palavra de Deus, eu estarei tão firme como uma rocha, inabalável. Não há problema que me possa derrubar. Oh, glória a Deus. Está a ver? Isso é meditar. Você tira 15 minutos por dia. De manhã, 15 minutos, senta-se. Tem este livrinho para facilitar. A ver? Aqui dentro. Tem os versículos bíblicos. Sobre vários assuntos. Olha aqui. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Faz-me saber, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Oh, glória a Deus. Senhor, é a tua vontade que eu ando nos teus caminhos. Então ensina-me, Senhor. Guia-me, eu vou andar na tua vontade, fazer a tua vontade.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Disponha o meu coração para temer o teu nome. Senhor, ensina-me o teu caminho, guia-me. Eu vou obedecer, vou ser dirigido pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus, esta é a tua vontade para a minha vida. E vai por aqui fora, está a ver? Não precisa de ler o livrinho todo, meditar em tudo, pode pegar num assunto só. Hoje pega, por exemplo, ser dirigido pelo Espírito Santo, amanhã sobre cura divina, no outro dia sobre santificação, e por aí vai. Você está a pôr a palavra dentro de si. Amém? Vamos louvar a Deus com esta música e depois vamos orar. Quão grande, meu Deus, eu cantarei quão grande, meu Deus, e todos hão de ver o quão grande, meu Deus. Quão grande, meu Deus, eu cantarei. Quão grande, meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o Senhor. Quão grande, Nós já vamos cantar mais. Antes disso, nós temos alguns testemunhos. Tem aqui uma nota de que o bebê por quem a gente orou já nasceu. E a irmã está aqui, gostaria de dar o seu testemunho. Quem é? Vem aqui ao pé de mim. Enquanto você vem, domingo, vocês lembram-se domingo de dizer, há pessoas aqui, alguém tem uma dor aqui muito forte ao fundo nas costas. Vem aqui, minha querida. Está, eu não sei o que. No final da reunião, essa irmã domingo deve estar aqui. Uma irmã veio falar com a minha esposa, dizer que era ela que tinha uma forte dor mesmo no sítio onde eu indiquei, e que no exato momento que falei aquilo, a dor é como se alguém tivesse desligado o interruptor da dor. Desapareceu imediatamente. Eu quero que vocês percebam isso. Não é porque eu falei, não era a minha, a voz era a minha, mas não eram as minhas palavras, entendeu? Deus estava a querer operar e fazer, e disse-me a mim, eu vou fazer. E quando a palavra é solta, a palavra criou aquele estado no corpo daquela pessoa quando ela acreditou. Amém? Aleluia. Olá. Tudo bem? Tudo seguro? Conte lá aos irmãos. Sentem um minuto, por favor, para não ficarem muito cansados. Pronto. Alguns dos irmãos lembrar-se-ão da aflição porque a minha família passou com a gravidez da minha nora, em que surgiu um problema gravíssimo. Depois decorreu algum tempo até que se esclarecesse que afinal de contas estava tudo bem, graças a Deus. E isso depois de termos orado, não é? Depois de termos orado. Muito obrigada a todos mais uma vez por todo o apoio que deram, por terem orado. Deixe só interromper, porque veja, graças a Deus pelos médicos que estão aí para ajudar as pessoas. Muitos deles não acreditam em Deus, ou recusam-se a acreditar. E então, quando acontece uma coisa do género, eles dizem, afinal enganámos-nos. Afinal não era o que a gente pensava. Afinal isto, afinal aquilo. Mas acontece depois de termos orado. E eles tomam aquilo como enganei-me. Mas entretanto a família passa por aflições muito grandes, não é? E que até podem provocar aí sim graves problemas na mãe, que está nervosa, ansiosa e tudo. Mas tudo acabou bem, o bebê nasceu, faz hoje 2 semanas e a mãe está bem, tudo está bem, e agradeço a todos glória a Deus, e agradeço a todos todo o apoio e a oração que fizeram pelo bebê. Não bata palmas, porque a Deus a gente não aplaude. Aplaudimos os homens, aplaudimos um bom cantor, aplaudimos um atleta. Aplausos são para os homens, a Deus nós adoramos. Então levanta a mão ao céu e diga, graças Tu és fiel, velas sobre a Tua palavra para a cumprir.
Glória, honra e majestade ao teu nome para sempre. Aleluia. Ainda sentados, vamos baixar a nossa cabeça. Eu quero falar num minuto para aquelas pessoas que estão aqui por primeira vez, ou talvez não seja a primeira vez que você aqui está, mas ainda não rendeu a sua vida a Jesus. Você que assiste pela internet também, se este é o seu caso, estas palavras são para si agora. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é de religião que nós estamos a falar. Veja que o Cristo religioso está crucificado no altar da igreja, mas o Jesus que eu lhe falo foi crucificado na rua, num lugar tão público que a sua acusação teve que ser escrita em 3 línguas, nas 3 línguas faladas da época: hebraico, grego e latim. Por que Jesus não morreu dentro de uma igreja ou sinagoga? Porque ele não morreu por um grupo de pessoas. Ele morreu pelo mundo inteiro. Deus amou o mundo, Deus amou a si. Para Deus não há tempo. Então, para Deus, ao enviar Jesus há 2000 anos atrás, Ele estava a fazê-lo por si, que vive hoje e que está aqui agora a olhar para mim. A nossa cabeça não entende isso porque nós estamos dentro do padrão do tempo, mas Deus está fora do padrão do tempo. Seja como for, é lícito eu dizer que Deus amou a si, a Joana, a Maria, a Filomena, a Teresa, ao António, ao Joaquim. Deus amou a si de tal maneira que deu o seu único filho, para que você não tenha que perecer, mas possa ter a vida eterna. E Deus deu testemunho da vida eterna, ressuscitando Jesus dentre os mortos ao 3º dia. Talvez você diga: mas eu tenho dúvidas se Jesus realmente ressuscitou. Não há provas disso. Bem, temos que recorrer aos documentos que falam sobre o assunto. E o melhor que nós temos, e mais claro, é a Bíblia. Veja o seguinte: as pessoas que anunciaram a ressurreição de Jesus, o que é que elas ganharam com isso? Ganharam perseguição, escárnio e até a própria morte. Você daria a sua vida por uma mentira? Eles deram a vida por algo do qual estavam perfeitamente convictos. Eles mesmos escreveram, está aqui: o que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Nós vimos a palavra da vida, nós comemos com Ele, nós tocamos nele depois de ter ressuscitado. E eles anunciaram essa ressurreição de Jesus com tamanha convicção que nem a morte os pôde calar, nem a morte os pôde deter. É esse Jesus que eu anuncio hoje, e é a Ele que você pode abrir hoje o seu coração e convidá-lo a entrar na sua vida. Então, aquelas pessoas que hoje aqui querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você que pela internet também quer fazê-lo, faça esta oração comigo. E os demais podem ajudar. Digam comigo: ó Deus, eu creio em Jesus, creio que Ele veio a este mundo, morreu em meu lugar e ressuscitou ao 3º dia. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo hoje como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e de hoje em diante ajuda-me a viver para fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, que pela fé eu recebo agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.